Como delegar tarefas e ter certeza que elas serão cumpridas? Acho que tem duas coisas muito importantes para a gente considerar a respeito dessa pergunta. A primeira é que a certeza de que as tarefas vão ser construídas, a gente adquire à medida que a gente vai desenvolvendo relacionamento com os nossos liderados e a gente vai conhecendo como eles, qual é a postura deles diante das responsabilidades, qual que é o nível de comprometimento deles e até o quanto eles entenderam, o quanto eles sabem a respeito daquilo que foi delegado para eles. Porque pode acontecer de um liderado teu, da tua equipe, não estar conseguindo entregar exatamente aquilo que foi pedido, até por falta mesmo de competência, por não saber como fazer. Mas considerando que a tua equipe sabe o que precisa ser feito, a relação vai ser sempre muito importante, porque a relação estabelece confiança, estabelece comprometimento, estabelece aliança. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Agora, para a gente poder construir uma relação, né, tudo começa de um ponto inicial. Então, no começo, você vai ter que correr mais riscos. Por quê? Porque você vai ter que delegar, muitas vezes, sem ter tido tempo de construir uma relação tão sólida e que você já tenha testado, ou talvez a pessoa não tenha um histórico com você, talvez a pessoa não tenha um histórico na vida dela. Então, você vai ter que arriscar, né? Você vai ter que começar essa construção junto com ela. O que significa que você vai delegar, mas sem ter a certeza de que a tarefa vai ser entregue. Agora, o que ajuda muito, pessoal? Trabalhar com os acordos de forma clara e alinhar as expectativas. A gente vê muito líderes que têm problemas com as coisas voltarem quadradas ou voltarem inacabadas, porque também houve um problema de comunicação. O líder não conseguiu esclarecer exatamente qual era a tarefa que ele esperava que voltasse, qual era a expectativa dele em relação à pessoa. Muitas vezes ele não fez a checagem do entendimento, e ele também não alinhou, por exemplo, como seria esse retorno, né? Se era ele que ia até essa pessoa, até o liderado, ou se era o liderado que deveria procurá-lo. Então, a gente fala aqui de uma competência que é fundamental para todo líder, aliás, duas eu vou citar, que é saber estabelecer acordos, alinhar expectativas, sabe? É como estabelecer a regra do jogo. Às vezes o líder, acontece muito, ele na cabeça dele é tudo tão óbvio em determinadas coisas, está tudo tão claro que, sem querer, ele acha que todo mundo já sabe como ele sabe, todo mundo já entendeu como ele entende, todo mundo está vendo como ele está vendo. Então, é como se ele fosse para o jogo achando que todo mundo já sabe a sua posição e sabendo como vai ganhar esse jogo. Na cabeça dele, isso está muito claro. Mas, muitas vezes, o líder precisa checar, ele precisa alinhar, ele precisa falar didaticamente. Ó, fulano, seu papel é esse, que eu espero de você é isso. Você entendeu? Tá, Beltrano? E alinhar as regras do jogo. Gente, as regras do jogo são essas. Aquilo que é óbvio para você não necessariamente é óbvio para o outro. Então, estabelecer as regras do jogo, alinhar as regras e checar o entendimento é fundamental para que o retorno dessas tarefas sejam cumpridas. E a outra coisa tem a ver com a comunicação, né? Uma coisa está ligada na outra, mas saber comunicar isso, né? Todas essas ferramentas que eu citei, como a checagem, a clareza da informação, tem a ver com a comunicação. Então, o líder precisa também prestar atenção se a comunicação dele é coerente, é clara, se a comunicação dele é completa. Vocês já viram aqueles líderes, né, que está dentro disso que a gente está falando, que muitas vezes eles falam uma coisa, mas você não entende direito, porque o raciocínio dele é mas na hora de expressar a frase, a narrativa dele, ela é incompleta. E aí fica aquela coisa no ar, e às vezes o liderado que ainda não tem uma relação bem estabelecida, não quer demonstrar que ele não entendeu, ele está meio inseguro, ele fala que, não, beleza, deixa que eu vou fazer. E aí ele sai com aquela bomba, né? Gente, mas eu não entendi direito. O que esse cara me pediu? E agora? Que eu vou ter que descobrir? E muitas vezes ele até faz, mas ele não faz de forma inteira, porque ele não entendeu que a comunicação do líder foi ruim. Então, presta atenção na sua comunicação, faz os acordos corretamente. 3 coisas: estabelece boas relações com as pessoas, criando ambientes também que as pessoas podem falhar e que a falha se torne um aprendizado e não uma oportunidade de julgamento.
porque senão você vai gerar outras coisas que afetam a produtividade. Então, que você consiga construir esse ambiente onde as pessoas se sintam seguras para checar o entendimento, para fazer perguntas, saber que se der errado elas vão ter apoio, e vão ter apoio inclusive para aprender a fazer certo. Isso é super importante quando a gente pensa nesse tema. Se você quiser saber um pouco mais ou muito mais sobre isso, você pode acessar a nossa plataforma R122 Líder e lá você vai ter acesso a essas informações e uma formação completa de liderança que vai acelerar o teu crescimento.